Se conselho fosse bom, ninguém dava, diz aquele antigo ditado, mas as pessoas dão e dão muito conselho. É o parente, o amigo, o vizinho, o gerente do banco, o consultor de investimentos. O que não falta é gente para dar conselho, inclusive financeiros. O problema não é o conselho em si, que muitas vezes funciona, nem a intenção, que geralmente é boa, mas o que é levado ao pé da letra. Alguns conselhos podem fazer mais mal do que bem. Tem conselho que tanto pode ser bom como uma roubada. E que conselhos são esses? A gente vai contar pra você e mostrar com muitos números e dados e, claro, com muito bom humor, porque Samidana está presente aqui no recinto. Cuidado, tem conselho que você recebe, mas que vão fazer você se afastar do caminho da prosperidade. E vai entender quais são eles. Isso tudo e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, e já diria o meu tio. Seu tio? Meu tio, siga seu sonho, continue dormindo. Umas piadas péssimas, mas começamos Sorriso assim. amarelo pra não deixar assim, né? Aquele sorriso, você né? sozinho aqui, dando aquele reforço pra amizade, não é? Exatamente, mas não deu certo, então vamos cair de cabeça em mais um tema que é sobre conselhos. O Zé Conselho entrando em ação. Você dá muito conselho? Não, às vezes que eu dou dá meio problema, às vezes eu dou os conselhos mais duros. Sempre tem o dilema. Objetivos, você assertivos. ser franco ou ser agradável. Então você tem que ficar no meio termo. Às vezes eu opto por ser franco e me arrependo. Olha só, conheço o Sami há uma década, já ouvi vários dos conselhos. Alguns falam assim, tem conselhos novos e conselhos bons. O problema é que os bons não são novos e os novos não são bons. Então, com essa toada, com esse humor muito irreverente, começamos mais um Cafeína. É isso, olha só, comprar um imóvel, seja para receber aluguel ou para ter um patrimônio, costuma ser visto por muita gente como um bom investimento. É talvez um dos investimentos mais antigos da humanidade, aquela percepção de que é um investimento seguro. Quem nunca ouviu aquele conselho? Imóvel é um ótimo investimento. A terra nunca perde valor para alguns, por exemplo, para os senhores feudais que lutavam por um patrimônio concreto, extenso, grandes propriedades. Mas será, meu caro espectador, que o imóvel compensa mesmo o investimento se o objetivo é apenas ter um patrimônio protegido da inflação? Esse é o melhor destino? Interrogação. E a interrogação do pique. Polêmica. Vamos começar com a seguinte simulação. Você comprou, como Samidana, em 2015 um apartamento por R$500 mil. Boa. Quanto ele vale agora? Pela média do mercado, né? Qual teria sido a valorização desse seu patrimônio? Se, em vez de ter comprado o imóvel, você tivesse feito uma aplicação conservadora em renda fixa, qual teria sido o resultado? Enfim, para tentar chegar a uma conclusão, nós temos esta bela arte, esta tabela cheia de números que você está vendo aí na sua tela, caso esteja assistindo no YouTube ou no investnews.com.br, ou que você está ouvindo, então terá que imaginar no Spotify. Um pouco. Mas a gente vai narrar a tabela. Você sabe, você falou de imóveis, foi um imóvel normal, mas você sabe quem gosta de imóvel na planta, né? O Tarzan. O João gostou. Me ajuda aí, pô. Bota, ô editor, bota a gente rindo pra dar aquele claque. Mas e o que acontece? O que diz essa tabela? Essa tabela mostra, vamos narrar para quem está no podcast e também para quem está visualizando estes números, mostra o seguinte: R$500 mil investidos em um imóvel, anos de 2015, 16, 17, 18, 19 e 20. Qual foi a variação média no preço dos imóveis? E claro que aqui é uma baita de uma média, a gente está falando de Brasil com o índice FIPE-ZAP. E qual foi a taxa básica de juros nesse período, a taxa Selic? Além disso, tem uma terceira coluna mostrando a inflação ano a ano ao longo desse período. Resultado, você investiu em um imóvel R$500 mil em 2015, hoje, qual teria sido o balanço, Samidana? Olha, fazendo as contas em percentual, primeiro, 2% foi a valorização dos imóveis. Claro que foi um momento difícil para os imóveis,
A inflação foi 32%. Então, de cara, dá para ver que você perdeu dinheiro, perdeu o poder de compra. E a Selic, no período que pegou lá a taxa de 14 e pouco em 2015, deu 57%. Então, nesse período analisado, que são os últimos 5 anos, imóvel não foi tão bem, ainda mais porque você tem, no caso do imóvel, uma iliquidez. Você não sai vendendo um imóvel tão facilmente. Então, em princípio, pela média do FIPZAP, pela média da Selic e da inflação, imóvel não foi uma boa. Tem um monte de poréns, as pessoas gostam muito de imóveis. Alguns seguidores ficarão bravos quando nós mostrarmos esses números, mas estão fazendo uma primeira análise, tá certo? Não dá para falar, investiu em imóvel, pronto, ganhou dinheiro, fantástico sempre, em qualquer ocasião. Não é isso. Claro que houve um crescimento forte dos preços nos imóveis, principalmente entre 2009 e 2015. Isso. O avanço foi de 121%, quando a gente analisa em termos médios, em termos nacionais. É bastante coisa, mas considerando esse período analisado dos últimos 5 anos, comprar um imóvel acabou não sendo bom nem mesmo para repor a perda do poder de compra do dinheiro, nem superou a inflação. E tem que pensar também o seguinte, quando você pega uma média, um índice, tem gente que perdeu dinheiro e tem gente que ganhou muito mais. Como em todos os mercados, tende a ganhar mais o especialista. Então, o cara que sabe comprar bem, o cara que sabe fazer a diferença. Assim como quem ganha dinheiro com carros. Se você aleatoriamente sair comprando e vendendo carros, se você não é do ramo, a chance é você pagar mal. Mas o imóvel tem o seguinte, tem a valorização do imóvel ou desvalorização, em geral ele valoriza, pelo que a gente viu nos últimos 5 anos isso não aconteceu frente à inflação, teve uma valorização nominal, mas não real, mas, Doni Denútil, tem também os aluguéis. Se eu comprei e pus para alugar, tem isso. No meu entendimento, imóveis, durante muito tempo foi ruim no Brasil. Por quê? Porque a taxa de aluguel 0,3%, 0,4%. O que é isso? Se eu tenho um imóvel, para fazer a conta fácil, de 1 milhão, e eu tiver 0,4% de aluguel, rapidamente, Doni, de 1 milhão, dá 40... Não dá 40... Errou! 1 milhão... Dá 4 mil realitos. 4 mil realitos. Dá 4 mil realitos. Essa, perto de todas as contas que você faz, essa foi realmente elementar. Não, 4 mil realitos. Por quê? Porque, vou te ensinar como a gente faz a conta. A gente faz assim, 10% de 1 milhão é 100 mil. 100 mil, 10 mil é 1%, certo? E aí, você fala, se 10 mil é 1%, 0,4 é 4 mil. Agora, se você pensar nisso, o aluguel, mais ou menos um imóvel de 1 milhão, está na faixa de 4 mil de aluguel, fora aí IPTU, fora as outras coisas. Quando a taxa de juros era 12, você ganhar 0,4, 0,5% era baixo. Agora não é. Então os imóveis devem ser vistos com essa ótica também, porque o dinheiro parado, a inflação pega. Eu tenho que enfrentar que riscos? Bom, tem a renda fixa. Renda fixa, Selic está 2,25, vai para 2. Tá, uma renda fixa um pouco mais apimentada, um pouco mais prazo, talvez vai para 5, 6 ao ano. Mas 6,17 ao ano, por exemplo, é 0,5% ao mês. Então, talvez faça sentido. Isso a gente está falando para o cara que vai lá e compra o imóvel, né? Vai lá no cartório, paga imposto, tem problema de alugar, bota numa corretora, numa imobiliária e faz isso. Agora, tem também os mecanismos do mercado financeiro, por exemplo, os fundos imobiliários. É isso. É interessante, até analisando em termos históricos, ver o que aconteceu nos Estados Unidos. A gente tem um gráfico aí que mostra a variação do preço dos imóveis nos Estados Unidos desde 1975. Então, o que aconteceu? Mais uma vez, contando para quem nos acompanha pelo podcast e também para você que nos visualiza em qualquer uma das plataformas onde este programa é veiculado. O que acontece? De 75 até o ano 2000, 2005, houve uma ascensão muito significativa e praticamente constante. Mas, a partir de 2005, aí sim, a volatilidade passou a ser mais acentuada no preço dos imóveis. E aí a gente vê cada curva referente a uma região dos Estados Unidos, né? Mas o comportamento dessa volatilidade nos anos mais recentes, né? Nos últimos 15 anos, foi acentuada, foi presente em todos esses casos. Então,
você vê que talvez em determinado período da história fez sentido. Agora, como investidor, quando a gente analisa do ponto de vista da renda da alocação, volta a fazer sentido por conta da taxa básica de juros. Isso no mercado brasileiro, que a taxa foi muito alta. Isso tudo que eu estou falando é do ponto de vista financeiro. Porque você pode analisar várias coisas pelo ponto de vista financeiro e pelo ponto de vista de prazer, do ponto de vista da sua meta. Então, uma coisa assim, eu estou comprando esse imóvel com objetivo específico, rentabilizar. O imóvel que você compra rentabilizar, que seja o ótimo, talvez não seja o ótimo para você morar. São coisas diferentes. Claro, a gente não está considerando o gosto da pessoa, a satisfação, o bem-estar, o conforto, assim, o prazer. Eu, por exemplo, quer comprar, compra. Eu tenho um imóvel no meu nome. Trabalha para isso. Eu tenho um imóvel no meu nome que é onde eu resido. Eu tenho um piano lá, eu quebrei a sala, fiz do meu jeito. Financeiramente ele é bom? Não. É péssimo financeiramente, perdi dinheiro, mas eu estou na questão do consumo. Se eu fosse pôr no papel, eu perdi dinheiro com ele. Mas eu não comprei com esse objetivo. O que eu estou falando, e acho que tem tudo a ver com o Invest News, é o imóvel como investimento. Aí você tem que olhar a taxa de aluguel, valorização, mas sempre o amador tende a comprar pior do que o profissional. Seja imóvel, seja carro, seja roupa, seja qualquer coisa. Isso é um segredo para a vida. Porque todo mundo, tudo na vida você tem um processo de aprendizado. Se você se especializou naquilo, a chance de você fazer um negócio melhor é bem mais alto. Bom, esse programa, este tema a respeito de imóvel é muito interessante, sempre suscita longos debates, mas acredite se puder, este não é o tema central do Cafeína. A gente está falando hoje sobre os conselhos que são bem intencionados, mas muitas vezes nos levam para o buraco financeiro, tá certo? Então, falamos rapidamente sobre essa questão imobiliária. Rapidamente não, falamos muito até sobre essa questão imobiliária. Vamos para o segundo conselho financeiro que pode prejudicar o seu bolso. A gente está falando, no caso, da poupança para a sua aposentadoria. O que acontece? Existe uma unanimidade, se é que a gente pode chamar assim, nos conselhos a respeito do valor que você precisa guardar, que você precisa poupar olhando o seu futuro. Normalmente dizem o seguinte: guarde 10% do salário. Esse é quase um mantra, do salário ou do rendimento, no caso dos autônomos. Né, Samidana? Você faz isso? Eu tento fazer. Eu já ouvi, eu tento falar que o ideal é que assim, você tem metas. Então, como meta, acho que você guardar 20, se der 30. O problema é que você tem fases da vida. Então, por exemplo, para uma pessoa recém-casada, com filho pequeno, ou a pessoa que começou a carreira, é muito difícil sobrar alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso mas em perspectiva. Não dá para olhar assim, se eu não estou guardando 10%, eu certamente serei um fracasso na aposentadoria. Às vezes você não está guardando 10% porque você está estudando, você está investindo em educação. Então, eu acho que a gente tem que ver com uma certa parcimônia qualquer conselho que seja, e esse é um deles. Uma coisa que faz sentido é pensar em reserva de emergência. Né? Então, o que é reserva de emergência? Eu costumo dizer em 6 vezes o valor que você gasta. Então você gasta, não é o que você ganha. Então você gasta, por exemplo, R$2.000 por mês, você precisa de 12 mil. Por quê? Porque pode acontecer um percalço, você pode perder emprego, pode quebrar o dente, precisar de algum dinheiro aí a mais, pode até pintar uma viagem inesperada, ser padrinho de um casamento, então pode acontecer isso. Depois que você tem isso, você já tem um pouco mais de fôlego. Aí você pode não só ir para outros produtos, como pensar em outros prazos, né? Então, tá bom, vou deixar um dinheiro aí para 20 anos, por 30 anos. E você, Doni, como que você faz o seu planejamento? É bom ter uma meta. Eu acho interessante você ter um alvo para perseguir, conseguir se organizar melhor, saber se você foi acima ou abaixo daquele desempenho que tinha sido esperado por você. Agora, não dá para fixar exatamente um percentual sempre e muito menos garantir que ao fazer uma reserva de 10% do seu salário, você está com a aposentadoria garantida. Porque depende do padrão de vida, depende de uma série de circunstâncias. Quanto você ganha também. Bom, como a gente consumiu bastante tempo no negócio de imóvel, agora vamos acelerar um pouco os outros conselhos, né? Diversificar as aplicações é uma estratégia recomendada com enorme frequência. Faz todo sentido, né? É um mantra muito repetido por todo mundo que fala a respeito de investimentos. É interessante, vale na imensa maioria das situações. Então aqui a gente está falando do seguinte conselho: não bote todos os ovos na mesma cesta. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você fala assim, olha, você está aí, você já comprou ações, você já comprou renda fixa, agora por que você não compra um título de capitalização?
por que você não compra um seguro para o seu gatinho? Então, cuidado, porque se você colocar produtos ruins, e título de capitalização é um deles, é uma diversificação besta que você está fazendo. E outra coisa, a poupança, você está no banco lá, Banco A, a poupança do Banco A, o CDB do Banco A, a LCI do Banco A, a LCA do Banco A tem o mesmo risco. Então, às vezes, você está achando que está diversificando, mas você tem a mesma essência de risco. Então, a primeira coisa é você estar em classes de ativos diferentes. Se você está, por exemplo, no Tesouro, você já tem o menor risco dentro do país. Então, naturalmente, você vai para outra opção, é uma diversificação que está aumentando o risco. Mas, principalmente em ações, faz muito sentido, porque ir numa ação só, fazer uma aposta unilateral é muito arriscado, porque você tem riscos ligados à economia, a economia do Brasil está bem, a empresa vende e tal, riscos ligados à economia do mundo, infelizmente a gente assiste uma pandemia que afetou negativamente todas, mas você tem riscos da empresa, seja a empresa foi denunciada na Lava Jato, ou coisas boas, a empresa está fazendo uma fusão, uma parceria internacional, mas são riscos muito específicos. E a gente não tem todas as informações, e nem a empresa tem, porque tem coisas que são imprevisíveis, que acontecem na nossa vida, na vida de uma empresa, até na economia de um país. Então, quando você fica numa ação só, você está com um risco específico concentrado. Então, quando você tiver mais ativos, e aí os especialistas falam até 7, 8, 9, 10 ativos já é uma diversificação razoável, principalmente se você pegar setores diferentes, é bacana. Então, cuidado, não é qualquer diversificação que vai te ajudar, mas para ações, indo para setores diferentes, faz o sentido. É isso, como diria aquele famoso matemático estatístico alemão, é impossível que o improvável nunca aconteça. É impossível que o improvável muito aconteça. E também, como diria Mark Twain, famoso escritor americano do final do século XIX, muito bom. Começo do século XX também ali, né? Ele dizia, não tem problema botar todos os ovos na mesma cesta, desde que você fique de olho na cesta. Afinal de contas, você acha melhor ter várias cestas, ter todos os ovos em uma cesta, ter um ovo em cada cesta? Eu acho que é bom uma certa diversificação. Não acho que você precisa comprar 500 ativos, mas 10 ativos, 15. Claro que também tem o tamanho da carteira, né? A gente já falou, por exemplo, ETF, que é uma réplica do índice, é um único ativo que replica o índice, é legal para quem ainda não tem um patrimônio muito grande, porque com 100 e poucos reais você consegue fazer isso. Mark Twain também fala, se você acha educação cara, tente a ignorância, é uma das frases dele. Então, com essa frase um pouco provocativa, vamos para o próximo conselho. Próximo conselho, praticamente uma mania na bolsa, aquela ação que era boa e caiu. Quanto mais o preço está na bacia das almas, mais tem gente dizendo para comprar. Claro, né, o papel estava caro, agora ficou barato, muito melhor, muito mais interessante entrar. E aí, o conselho que nós ouvimos é, se está barato, é para comprar, ponto. Sai comprando se está barato. Porque no shopping, né, você está no shopping, aí você sempre viu o celular. Aí o celular fala, não, está em promoção. É uma promoção, porque existe um preço que é dado por uma empresa. No mercado não tem muito promoção. Se alguém está vendendo, se a ação custava 10 e vale 20 hoje, não é porque é desconto, que o gerente ficou louco. Não é isso que acontece. É porque tem novos fatos da empresa que faz com que as pessoas não mais acreditem que ela tem o valor de 100 e sim a 20. Então, o preço é o que ele vale. Assim como existe o contrário, tá subindo, é a hora de vender. Então, o preço atual, para quem estuda eficiência de mercado, mesmo que nos níveis mais fracos, qualquer dia a gente entra um pouco nesse conceito mais profundamente, o preço reflete as informações, pelo menos as informações públicas e os preços passados. Então, tanto faz se ela estava 100 e veio de 20 ou se ela estava 0 e 20. 20 é o melhor preço. Com as informações disponíveis, as pessoas atribuem 20. Então, muito cuidado, porque você pode querer ser o espertalhão. O que é o espertalhão? Está todo mundo errado, só eu que estou certo. Então já se fala muito dos jogadores de pôquer. A cada 4 jogadores, um é o pato. Se você não sabe quem é o pato, você é o pato. Cuidado com isso, porque pôquer é igual ao sexo. Se você não tiver um bom parceiro, tem uma boa mão. Dori Denútil fala isso nas suas jogatinas. Não pode fazer essa piada? Pode tudo. Põe o pi aí, Zanuto. Pode tudo, Sammy Boy. Agora você manda, agora você é rede. Não, depois eu vou ser cancelado. Olha aí, o perigo. Você vai ter que me salvar. E vamos para o quinto conselho que você ouve muito à primeira vista. Muitas pessoas olham e falam, consórcio vale a pena.
E aí o que acontece? Vem o Samidana, cheio de informações, números e dados, e acaba desmontando essa convicção muito presente na percepção das pessoas. Você sabe que consórcio é um produto brasileiro, parece. Tem gente que fala que é português, mas um negócio que surgiu aqui, pelo que consta aí, lá no Banco do Brasil fizeram isso. Qual que é a ideia do consórcio? Todo mundo dá um dinheirinho e você vai sorteando. Mas, Doni Denútil, eles cobram um negócio chamado taxa de administração, que varia de 12% a 16%. Então, suponha que você pôs para um carro bacana, 100 mil. 100 mil. Então, 100 parcelas de 1.000. Legal. 12% a 16%, que dá 12 mil, fica para a administradora. Então, como você pagasse juros sobre o seu dinheiro? Ainda mais porque a administradora vai investir aí a taxa Selic, é uma coisa, às vezes se parece muito com a poupança, 1,4. Então, é complicado. E todo mundo fala, mas eu que vou ganhar, porque eu vou dar um esquema aí, vou pôr um lance. O fato é que de cada 100 pessoas que fazem consórcio, 30%, né? Então, 30 em 100, se saem melhor do que se juntassem o dinheiro e no dia que fosse sorteado ou que desse o lance, entrasse no financiamento. Então, por exemplo, vamos supor 100 lance. Paguei essas 100 parcelas de 1.000 e eu sou sorteado, contemplado na 20ª. Então, o que eu faço a conta? Não, se na 20ª você tivesse juntado as 20 primeiras e esse dinheiro fosse dado como entrada, o que seria melhor? O consórcio ou o financiamento, pelas taxas de mercado. Então, só 30% das pessoas se dá melhor, por isso, não para o consórcio. É muito bom para quem vende consórcio, é muito bom para a administradora, mas para você, meu querido espectador, tenho várias ressalvas. Então vamos aprender não sei, mas vamos nos informar ainda mais vendo como foi o fechamento do mercado. A chave de ouro. No mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia com alta de 1,44% e mais de 105 mil pontos. O destaque de alta vai para as ações da Natura, com 6,73%. Entre as maiores quedas, Minerva, Cielo e Gol. O dólar terminou com alta de 0,28% em R$ 5,17. E o que você achou desse fechamento, Sam? Já estava sabendo, né? Acompanhei o mercado bem ontem, já estava sabendo, cada dia aqui é uma história diferente, por isso que a gente fala todo dia disso. Dado isso, agora qual é o seu conselho derradeiro? Você vai comprar o livro de pôquer lá que tem na sua sala e a gente volta no próximo Cafeína. Tchau, tchau.